Mensagem, viu, Flávio? A mensagem já vai direto, em nome de Jesus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém. A palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar ao seu coração hoje, inclusive Deus me levou hoje na casa da Vera Vargas, e a Vera é aquela pessoa que está há muitos anos acamada, mas ela está ali sendo sustentada pelo louvor, pela adoração, pela palavra. Até hoje nós chegamos lá, ela estava bem abatida. Aí começamos a louvar, começamos a cantar, e quando nós terminamos o momento de adoração, o momento de louvor, ela se animou, ela pôde realmente sorrir, e verdadeiramente sentimos a presença de Deus naquele dia, nesse dia ali com ela. E o que eu gostaria de passar para vocês é uma palavra assim que, assim, quando a gente muitas vezes precisa pregar sobre a questão do dízimo, que é uma palavra que muitas vezes não é todo mundo que gosta de ouvir sobre o dízimo, e muitas vezes aquele que vai ouvir sobre o dízimo só não vai reclamar se ele é fiel dizimista. Agora, se ele não for, ele vai retorcer daqui, dali, mas ele ouve. E a palavra que eu vou pregar hoje também é uma palavra que, para quem realmente conhece a palavra de Deus e obedece, é tranquilo, é light. Mas para aquele que muitas vezes ainda está vivendo uma situação que Deus ele determinou, e a pessoa está vivendo nesse caminho, com certeza ela vai ficar desconfortável, mas é necessário pregar, porque lembrando que Deus vai cobrar de mim se eu não pregar para vocês no dia do juízo. E por causa desta palavra, inclusive, que a gente vai trazer para você, que possa realmente Deus te salvar e te levar você para a eternidade. Então, a palavra que Deus trouxe ao meu coração é uma palavra que nos revela o seguinte: entendendo melhor sobre a idolatria. E até eu coloquei o tema ali, pedi para o Lucas, depois ele vai inverter ali para nós na live. Quando Deus diz não, é não. Repita comigo: quando Deus diz não, é não. Assim é o pai, né? O pai fala não, né, Davi? Não é não, não tem jeito. E assim todos nós sabemos que quando há uma ordem, nós temos que obedecer, ainda que possamos até questionar, mas ordem é para ser obedecida. E quando nós falamos sobre esse tema, e aí entra todos aqueles que estão nos assistindo, porque lembrando que nós viemos, eu mesmo, né? Eu vim de uma família católica, porque afinal de contas, a minha família, praticamente uma boa parte, nós somos descendentes italianos. Então eu tenho primo meu que é frei, prima que é freira, tem família no catolicismo e tudo mais. E eu também fiz catecismo, fiz crisma. Então a gente esteve bem presente naquilo que foi passado para a gente. E olha aqui o que diz Oséias 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Flávio, ou Lucas, faz favor para mim, troca essa pilha rapidinho lá. Isso, você sabe onde que tem a pilha, né? Senão eu vou ter dificuldade. Flávio, você fica aí, você vai mudar para mim. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Olha só, Deus está dizendo: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E conhecimento aonde? Na palavra. Aqui está a Bíblia, aqui para facilitar, ó. Então, conhecimento na palavra. E ele está dizendo: eu também os rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então Deus chega e diz que aqueles que desobedecem à palavra estão faltando o quê? Conhecimento, estão errando, e por causa desse erro, muitas vezes vão ser também desprezados pelo próprio Deus. Pode passar para mim, Flávio.
devemos fazer imagem de Deus para adorá-lo? E aí nós colocamos, essa imagem, lembrando que a idolatria não é somente imagem de escultura. Quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, é uma idolatria. Você coloca o futebol no lugar de Deus, você coloca o pai, a mãe, o filho. Lembra de Abraão? Lá tinha o filho Isaac, e ele, antes de Isaac, Deus era o Senhor. Mas no momento que Isaac, ele vem e é o filho ali da velhice de Abraão, ele culpa o lugar de Deus. E o que Deus fala para Abraão? Sacrifica. Já pensou? E Abraão teve que ir lá no Moriá para sacrificar o próprio filho. Mas Deus queria isso? Não. No momento que Abraão vai e obedece e vai para matar o filho conforme Deus tinha dito, Deus reconheceu que agora Deus voltou a ser Senhor na vida de Abraão. Aí Deus fala, não precisa fazer mais isso. O que nos chama a atenção é o seguinte: devemos fazer imagem de Deus para adorá-lo. Senhor, trouxe minha carteira de trabalho, preciso de um emprego. E aqui eu coloquei uma outra imagem. Estou tampando o rosto até para a gente, de alguma forma, não trazer nenhum problema com aqueles que muitas vezes têm essa fé. Uma fé que muitas vezes, diante da palavra de Deus, é uma fé que Deus condena. A Bíblia diz: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? Isaías 40, 18. Deus é Espírito, então Deus não é imagem. Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Então quando eu chego na presença de Deus, eu preciso adorar a Deus em Espírito e em verdade, de todo o meu coração. Eu não preciso ter uma coisa palpável aqui para dizer Deus está aqui. Não. O importante é eu saber que Deus é Espírito e Deus está em todo lugar. Quantos creem que Deus está aqui? A Bíblia fala assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Não precisa ter uma multidão. Tem 2, tem 3, está reunido no nome dele? Amém. Deus não fica impressionado com multidão, porque foi a multidão que disse crucificam. Ah, mas lá tem um monte de gente, aqui tem pouquinho. Por quê? Porque muitas vezes a gente prega a verdade, e as pessoas hoje, muitas vezes, quando ouvem a verdade, nem todas querem obedecer. Voltando, entendendo melhor então sobre a idolatria. Moisés e a idolatria. Êxodo 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Antes da gente falar sobre o que a gente colocou aqui, o que estava acontecendo? Moisés tinha saído do Egito, tinha passado o Mar Vermelho, agora ele chega no monte ali, Horebe, e ele sobe para receber os 10 mandamentos. E quando ele estava lá recebendo de Deus os 10 mandamentos, o povo lá embaixo estava esperando. Passou 40 dias, Moisés não veio. O que eles fizeram? Olha, vamos então fazer um bezerro e adorar esse bezerro. E declarar que foi esse bezerro de ouro que nos tirou lá da terra, realmente aonde o Egito. Olha só a situação. E aí Deus, lá em cima, ele fala: vai, desce, porque o teu povo. Até aí Deus está falando meu povo, meu povo. Mas na hora que o povo se corrompe, deixa Deus de lado, Deus fala: o teu povo, Moisés, é o teu, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Por que se corrompeu? Porque foi adorar a uma imagem e não ao Deus verdadeiro. E aí, como muitos de nós passamos aí pela tradição, bom católico que nós fomos, nós aprendemos o quê? Os mandamentos lá. E os mandamentos, qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Quem já aprendeu isso? Nós aprendemos isso. Esses mandamentos foram escritos pelo dedo do homem. Opa, peraí, você entendeu?
Quem escreveu esses 10 mandamentos, nós acabamos de dizer, não foi Deus, foi o dedo do homem, o homem que escreveu. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, foi retirado, porque você vai ver aqui, daqui a pouquinho, que não são esses mandamentos que está lá na Bíblia. Inclusive você vai na Bíblia católica mesmo, você vai ver lá em Êxodo capítulo 20, versículo do 3 ao 17. Se você tem a Bíblia católica, procure lá. Diz ali, primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: não fará para ti imagem de escultura e não adorarás. Olha lá, não farás para ti imagem de escultura e não adorarás. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembrando que aqui foi colocado no segundo. Lembra-te do dia do sábado para santificar. E aqui foi trocado para o domingo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Se quer viver um pouco mais? Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, lembrando o seguinte, olha, esses mandamentos foram escritos pelo dedo do homem, esses daqui que nós vimos. Segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagem, foi retirado, e o terceiro se tornou o segundo, e o quarto passou a ser o terceiro. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo. Para conservar o número de 10 mandamentos, o 10º foi dividido em 2. E aí sim nós temos os 10 mandamentos aqui, Esses mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Esses aqui, você pode confirmar lá, Êxodo 31, 18 e Êxodo 20, do 3 ao 17. Os primeiros 4 mandamentos enfatizam nosso amor a Deus. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Os 6 últimos enfatizam nosso amor pelo semelhante, que aí sim é: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. A única coisa para não virar um nó na sua cabeça: pastor, então por que hoje nós não guardamos o sábado? Porque lembrando o seguinte, no Novo Testamento, todos esses mandamentos se repetiram. Não terá outros deuses, não fará para ti imagem, não tomarás o nome do Senhor em vão. Somente lembra-te do dia do sábado, não repete. Porque a igreja, depois que Cristo ressuscitou, começou a se reunir no primeiro domingo, no primeiro dia da semana, que era o domingo. Então o primeiro dia da semana era o domingo que eles se reuniam. E lembrando que o sábado foi feito para que o homem descansasse e tivesse um tempo para Deus. Para isso que tem muitas vezes o dia de folga, para que a pessoa venha cultuar a Deus, porque muitas vezes ela trabalha, daqui a pouco eu não tenho tempo para Deus. Voltando, ainda falando sobre entendendo melhor sobre a idolatria. Deus permite termos imagens e nos ajoelharmos diante dela. Aqui a minha senhora, a Bíblia diz: então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, ok? E nem embaixo da terra. Então não é fazer imagem de anjos, nem imagem de Deus, nem imagem de Jesus, nem do Espírito Santo. Não é fazer imagem debaixo da terra, não é fazer imagem de Maria, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Pastor, e aí? Lá no céu, que nem Tiago, Pedro, Maria, são pessoas maravilhosas, deixaram um exemplo maravilhoso para nós, mas nós vamos abraçá-los lá no céu. Só que, quando Deus diz não, o que quer dizer? Não é não. Deus não falou não. Por que você está teimando? Ah, mas foi da tradição, eu tenho aqui em casa, ainda da minha avó, da minha mãe, do meu pai. Está desobedecendo a Deus. Agora, o que eu sempre digo é o seguinte: no momento que você conhece a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. É seu, conheceu? Bom, vou tirar da minha vida. Não é seu, é de alguém que está lá,
da sua família, deixa lá. Ele vai ter que ter um entendimento, ela também vai ter o entendimento. É ok? Então é isso que eu preciso entender, tirar do meu coração. Porque muitas vezes, ainda que você tire da outra pessoa lá, tira, mas não vai sair do coração dela, não vai adiantar nada. Então tem que sair daqui, ó, primeiramente daqui. Depois acontece no físico. Então não farás para ti mais escultura, nem alguma semelhança do que é em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas. Então o que a gente faz diante da imagem? Antes, né? A gente se curvava. E não a servirás. Serve lá muitas vezes com a vela, muitas vezes serve ali com um cafezinho, serve lá com outras coisas. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Deus está dizendo, quando eu vou por esse caminho da idolatria, eu estou praticando a iniquidade. Iniquidade é pecado. E aí ele fala o seguinte, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Tem uma maldição aí. Vê que você ser abençoado quando você está diante de uma imagem, você está sendo amaldiçoado. Até a terceira e quarta geração. Até a semana que vem, quem vai estar ministrando aqui, já confirmada, é a irmã Tilinha. E ela sentiu no coração de fazer um culto especial com quebra de maldição. Então eu quero que vocês, semana que vem, tragam os nomes, sobrenome, entendeu? Da sua parte, da parte do marido, dos filhos, que seja, traga. Nós vamos fazer aqui, depois do culto, uma oração para quebra de maldição. Então voltando aqui, e faço misericórdia, ele está dizendo, ó, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ele está dizendo, no momento que eu deixo de adorar a Deus e adoro a imagem, eu estou odiando a Ele, não amando a Ele. Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam. Olha lá, Deus faz misericórdia. Quando eu decido amar a Deus e abandonar aquilo que Deus quer que eu abandone, e sirvo somente Ele, aí Ele tem misericórdia. Milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Ele fala assim, que até a 1.000ª geração, Deus estará abençoando. No momento que não é quebrada essa questão de obediência, a bênção virá sobre nós. Voltando aqui ainda, quem pratica a idolatria não entrará no céu. É esse o dilema. Não é somente, eu sou um idólatra, acabou, tudo bem. O problema é que a Bíblia fala que quem pratica a idolatria vai para o inferno. Estava quente esses dias, mas o inferno é muito mais. O fogo não apaga, o bicho não morre, é eterno. Olha o que diz lá em Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia e idolatria. A carne que precisa de algo, né, para adorar. E a feitiçaria. Quando eu me converti, eu me deparei com esses versículos. Para começar, eu era feiticeiro. Falei, peraí, eu sou feiticeiro. Depois, idolatria, eu era idólatra. Peraí, Deus condena isso. Então, conhecereis a verdade vos libertará. A feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, facções, dissensões, partidos, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Esse é o dilema, não vai entrar no céu. Eu pergunto, quem quer ir para o céu? Ok? Voltando aqui, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros e aos feiticeiros, mais uma vez repete, aos idólatras, mais uma vez repete, lembrando que aqui está em Gálatas, aqui está em Apocalipse, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é o inferno. Eu pergunto, quem quer ir para o inferno aqui? Ninguém quer, né? Mas para não ir, você realmente tem que entrar naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos que obedecer. Voltando, Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães. Aqui não é os cães em relação ao que nós temos, mas lá no céu vai ter animais, sabia? Lá no céu vai ter animais, sabia? Fala que tem cavalos de fogo, vai ser diferente daqui, mas vai ter animais. Mas esses cães aqui não é os cães dos cachorros que vai ficar fora do céu.
a comparação, né, em relação a esses cães, muitas vezes são aquelas pessoas que muitas vezes se diziam que eram religiosos, mas que verdadeiramente viviam totalmente fora dos planos de Deus, a ponto que esses próprios religiosos foram que crucificaram Jesus, que condenaram Jesus. Então ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas e os idólatras, e todo que ama e pratica mentira ficarão fora da onde? Do céu. É muito sério. Não adore nada que foi criado, adore a Deus o Criador. Tem pessoas que adoram o sol, adoram a lua, não é verdade? Não é só a imagem, adora o sol, adora a lua, né? Pessoas. Então o que acontece? Não adore. Ele está dizendo aqui em Deuteronômio 4:19, que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas e todo o exército do céu, e seja impelido a que te inclines perante eles, né? Os povos maias e todos os outros, né, adoravam ali a lua, o sol, tal, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos o céu. Então Deus está dizendo, não levante os seus olhos, não se prostre diante, né, que é impelido que te inclines perante eles, não faça isso. Olha agora, Romanos 1:25, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador. Então tem pessoas que estão aí se prostrando diante de pessoas, daquilo que foi criado, muitas vezes adorando, como diz, a lua que Deus criou, o sol que Deus criou, e tantas outras coisas, que é bendito eternamente, amém. Então trocar a verdade pela mentira. Levítico 19:4, não vos volteis para os ídolos. Está lá na Bíblia, gente. Procura até na Bíblia católica, é o que eu digo, né? Como que eu sei que a Bíblia ela foi modificada? Não foi modificada. Por que ela não foi modificada? Eu pergunto, ficou tanto tempo na igreja católica, que tem ela na sua mão, e eles tinham condições de mudar, não tinha? Bom, a gente é idólatra, a gente adora imagem, então vamos mudar, que está na nossa mão, só a gente pode falar o latim, mas eles não mudaram. Então o que acontece? Está lá na Bíblia católica. Então a prova que a palavra de Deus é a palavra de Deus e continua sendo a palavra de Deus, é que ela não foi mudada. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Entendeu? Então o que acontece? Nem façais para vós deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 26:1, não fareis para vós ídolos, nem para vos levantares imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não se incline, não se coloque diante do ídolo. Isaías 45:20, congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos aos que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Irmão, aqui é uma imagem que eu também tirei o rosto, mas tantos lugares que eles adoram aí as imagens de escultura, e a imagem ela precisa ser carregada, sim ou não? Em procissão. Então ele está dizendo que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Se ela cair, essa imagem aqui, ela mesmo não consegue salvar, quebra tudo. E aí? Voltando, o que Deus diz sobre a idolatria? O ídolo não deve ser adorado. E aí volta a repetir, idolatria não é só a imagem. São pessoas. Quantas pessoas aí tem os artistas, e desmaia, entendeu? Aquela coisa do futebol. Então quem que está ocupando o lugar de Deus? Êxodo 20, do 1 ao 6, então falou Deus todas essas coisas, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu. Olha ali, ó. Então o que acontece? Nós precisamos entender que Deus está dizendo, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Então eu preciso entender que a palavra de Deus ela precisa ser obedecida. Se Deus disse não,
não é não. Quando então Deus diz não, é não. Vai brigar com ele. Entendeu? Não é o pastor que está falando, é Deus. E quando eu vi esta palavra, não tinha como eu continuar no erro. Eu falei, meu Deus, eu estou nesse caminho e eu vou para o inferno. E aí eu tive que tomar decisão. Voltando, desde o princípio se condenou qualquer forma de idolatria. Êxodo 34, do 13, do 14 e 17. Mas os seus altares derrubareis, e as suas colunas quebrareis, e os seus azerins cortareis. Azerins eram os deuses, é idolatria. Porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Não fará para ti deuses de fundição. E muitas vezes, irmãos, quem faz essa imagem é aquela pessoa que muitas vezes ficou a noite toda na prostituição, no adultério, ficou muitas vezes a noite toda cheirando lá, baseado, faz a imagem, aí a pessoa vai lá e se prostra diante dela. A sua noite toda bebendo, brigando lá, e vai lá e faz aquela imagem, e a pessoa vai lá e se prostra diante daquela imagem. Antigamente era feito de ouro e de prata, hoje é feito o quê? De plástico, de gesso, não é verdade? Ok? De madeira. Deuteronômio 4,16: para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura, semelhante de homem ou de mulher. Olha lá, Deus está dizendo, não faça nenhuma imagem semelhante ao homem ou à mulher. A diferença é grande. Como se aprecia uma imagem? Aqui foi quando a gente se casou, foi um casamento lindo. E olha aqui, me socorra, me proteja, me dê força, preciso de você. Muitas pessoas falam, não é uma imagem, a gente não adora aquela imagem, a gente a tem, assim como você tem uma fotografia, e você olha para aquela fotografia, e você lembra da pessoa, e aí você não está adorando, você está apenas lembrando da pessoa, assim é a imagem. Mas olha que ele está aqui, olha a diferença. Aquele que adora, ele vai estar pedindo proteção, vai estar pedindo força. Enquanto quando você vê as fotos, você fica pedindo para as pessoas que morreram, que você conhece da sua família, você vai lá, está rogando para elas alguma coisa? Não, você vai estar apenas vendo. Olha lá, aqui foi quando a gente se casou, foi um casamento lindo, vai ter lembranças. E quem tirou a foto de Jesus? Quem tirou a foto de Maria? Maria, sorri aí. Clique. Jesus tirou a foto de Jesus aqui. Tem alguma foto de Jesus aí, de Maria, de Pedro? Não. E mesmo se tivesse, se Deus fala não, não. Vamos lá. Todos os artes de imagem e escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. Deus está dizendo que a imagem não tem valor nenhum. E suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem para que sejam envergonhados. Isaías 44, versículo 9. Olha ainda, os ídolos são obras da mão do homem. Salmo 115, versículo do 1 ao 9, e na Bíblia Católica é o Salmo 113. Na época eu não sabia, depois que eu tive que saber que é o Salmo 113. Então se você for procurar na Bíblia Católica, é lá o Salmo 113. Lá está dizendo assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Lembrando que aqui é o povo de Israel. O povo de Israel sabe que Deus não aceita a idolatria, a imagem de esculturas. Então o que acontece? O salmista estava dizendo, olha, quando chegarem aqui na nação, vão perguntar, onde está o seu Deus? É igual aqui, se chega na igreja evangélica, cadê? Não estou vendo imagem. Ok? Então ali, perguntaria, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Onde que está o nosso Deus? Está nos céus. E ele fala, ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles, as imagens deles, de quem? Das outras nações, são prata e ouro. Antigamente era prata e ouro, hoje é madeira, né? Hoje é gesso. Obra da mão do homem. Quem fez aquilo lá foi um homem. Tem boca, olha que está na Bíblia, irmãos, está na Bíblia. Tem boca, mas não falam. A imagem, ela tem boca, mas ela não fala. O que mais? Tem olhos, mas não veem. É Deus dizendo. Tem ouvidos, mas não ouvem. Você pode clamar a ela, pode pedir, ela não vai ouvir.
Tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a eles sejam os que fazem. Então a pessoa que faz a imagem da escultura é igual à imagem, não ouve, não fala, não vê. E todos que confiam também na imagem é igual a ela. Aí ele fala assim: confia, ó Israel, igreja, confia em quem? No Senhor. Não confia nessas coisas não, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. É Ele. Aí voltando aqui, ó, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheiram, nem som sai da sua garganta, são obra da mão do homem, tem pés, mas não andam, é o ídolo. Fiquem iguais a eles todos que fazem, também todos que nele confiam. Voltando, são como espantalho num pepinal. Olha o que a Bíblia fala. Quem já viu o espantalho? Deus está dizendo que a imagem da escultura é como um espantalho. Gente, está na Bíblia. Jeremias 10, do 2 ao 6, assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque deles se espanta as nações, pois os costumes dos povos são vaidade. Corta-se do bosque o madeiro, se lavra com machado pelas mãos do artífice. A imagem, com prata e com ouro a enfeitam, com prego e com martelos o firmam, para que não se mova. São como espantalho num pepinal. Eles não podem falar, não necessitam necessitam de quem os leve, não é verdade? Para movimentar ali. Porquanto não pode andar, não tenhai receio deles. Deus está dizendo: não tenham receio da imagem, nem tampouco tem poder de fazer o bem. Não pode fazer o mal e nem fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, és grande e grande é teu nome em poder. Aí eu sempre costumo dizer o seguinte: pastor, mas e aí? Porque muitas vezes tem milagres, como é que faz? Eu costumo dizer o seguinte: Apocalipse, a Bíblia fala assim, que o diabo que os enganava, o diabo vai para o inferno, ele sabe que não tem mais jeito, e ele é mentiroso, ele quer enganar, ele quer levar muita gente para o inferno, ele sabe que o idólatra vai para o inferno. Então o que ele faz? Ele engana as pessoas. Aí é a mesma coisa se eu pegar essa plantinha aqui, ó, aí eu estou com dor no estômago, aí eu chego para ela: santa plantinha, vasinho, me cura dessa dor no estômago. A florzinha está me vendo? Está me ouvindo? Tem poder de fazer alguma coisa? Não, mas o diabo que os enganava. Como a gente dá lugar para ele, ele que coloca muitas vezes o mal na nossa vida, ele vai lá e arranca. Para quê? Para que você realmente acredite nisso. Aí no momento que você realmente acredita nisso, olha, me curou. Aí você chega para um, aí coloca isso aqui no altar, e vai lá, e faz, e venera, e aí fala para um, fala para outro: olha lá o santo vaso, né? Ele cura, ele tem poder. E aí muitas pessoas continuam indo nesse caminho, até o dia que morrem, e a Bíblia fala que os idólatras não entrarão no céu. É muito sério. Não façam isso com a imagem, vocês serão castigados. Então não fazem o mal, nem tampouco o bem. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal, nem tampouco nem têm poder de fazer o bem. Jeremias 10:5. Volto a repetir: se ela é sua, no momento que você conhece a palavra de Deus, você tem poder de tirar da sua vida. Não é sua, tem alguém lá da sua família, respeite, deixa lá até o dia que a pessoa conhecer a palavra de Deus. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu tirei da minha vida. A minha família tinha lá o hábito, eu não vou mexer. Respeitei, mas no meu coração eu tirei, ok? Porque entendi a palavra, eu quero obedecer a palavra. Voltando ali: ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore. Porque quando você vê o texto de Isaías 44, do 9 e 19, eu não vou ler tudo, porque senão o tempo vai embora. Está dizendo aqui que o artista vai lá, escolhe a melhor árvore, ele corta, ele leva para casa, metade daquela árvore ele pega e faz um Deus,
e se prostra e adora, dizendo: tu és o meu Deus. A outra metade ele faz ali lenha, ele coloca para fazer fogo, para cozinhar, para se esquentar. Aí Deus faz a pergunta para ele o seguinte: olha aqui, ajoelhar-me-ia diante dela, prostrar-se, lhe dirige a sua súplica, dizendo: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos, fecharam os olhos, estão tão cegos que não conseguem enxergar, para que não vejam, e o coração para que não entendam, e nenhum deles reflete, e não tem conhecimento e nem entendimento, para dizer: metade queimei no fogo, e deles e assei pão sobre as suas brasas, fiz um assado e dele comi, e faria eu do resto uma abominação? Uma imagem de escultura, abominação. Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore. Lembrando que a árvore quem criou foi quem? Deus. No momento que você está diante do ouro, diante da prata, quem fez o ouro e a prata? Quem fez ali aquilo que foi produzido a imagem? É Deus. Então você realmente está fora dos planos de Deus. Mas e o Novo Testamento, pastor? Sustenta essa condenação? Olha ali, 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Foge da idolatria. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guarde do ídolo. 1 Tessalonicenses 1, 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos converteste dos ídolos a Deus. Lá muitos tiveram a conversão, mas saíram que? Dos ídolos para Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo Pedro não aceitou ser adorado. Olha só, Atos 10, 25 e 26 relata: e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando a seus pés o adorou. Adora quem? Pedro. Cornélio adora Pedro. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Faz isso não, camarada. Cornélio, lá em Atos 10, a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus, ele orava, ele dava esmola, mas ele não conhecia Deus. Se ele morresse, ia para o inferno. Mas aí Deus manda um anjo às 3 horas da tarde, chega para Cornélio: Cornélio, as tuas orações têm sido ouvidas por Deus, as tuas esmolas Deus tem visto. Mas ainda não tinha salvação. E quantas pessoas, irmãos, que estão em outras religiões também, Deus ouve a oração delas? Muitas Deus ouve. A generosidade dela Deus vê. São pessoas maravilhosas, que estão querendo servir a Deus, mas não conhece a palavra, não conhece. Por isso que ele falou para a gente pregar o evangelho. Prega o evangelho a toda criatura. Aqui nessa situação, o que ele faz? Manda um anjo, manda buscar Pedro, que está em Jope. E Pedro então vem. Quando Pedro chega, a primeira coisa: peraí, se o anjo falou que Pedro tinha algo para me dizer, esse Pedro deve ser um Deus, vou me prostrar diante dele. E quando ele se prostra, Pedro diz: opa, levanta, eu sou um homem igual a você. O Pedro que muitos chamam ele do primeiro Papa, ele não aceitou ser adorado. Entendeu? E aí muitas vezes chega na época de junho: viva lá São Pedro, e vai lá e tal, e Deus condena. Ele não aceitou ser adorado. O apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, rejeitaram receber adoração. Aqui em Atos 14, 11 ao 15, as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E Barnabé chamavam Júpiter e Paulo Mercúrio, porque era ele e o que dirigia a palavra. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros, grinaldas, juntamente com as multidões, queria oferecer-lhe sacrifício. Para quem? Para Paulo e Barnabé. Quando porém os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: senhores, por que faz estas coisas? Nós também somos homens. Por que você está pedindo aí para o Paulo, para quem quer que seja? Eu sou homem igual a vocês. Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o evangelho para que dessas práticas vãs
vos convertais, ou seja, saia dessa idolatria e se converta ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Você vê, Paulo não aceitou ser adorado. Os anjos também recusaram ser adorados. Então aquela coisa, eu vou pedir para o anjo da guarda, não tem isso na Bíblia não, viu gente? Alguém está pedindo aí para o anjo? Está na Bíblia não. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. É automático, você teme a Deus, Deus manda um anjo para te guardar. Aquela coisa, eu vou pedir para o anjo. Não, você vai pedir para Deus, servir a Deus. Aí por causa dessa obediência ele manda um anjo para te guardar. Olha aqui Apocalipse 19:10. Paulo, o próprio João, o apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos, tendo a revelação do Apocalipse. Ele viu as coisas maravilhosas, viu também os ais de Apocalipse, viu o céu. Chega um momento que ele fica tão maravilhado, e o anjo estava do lado dele, que ele se prostra diante do anjo para adorar. Olha ali, ó. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faça tal. Olha o que o anjo falou: não faça isso. E olha que era João, hein? Era o apóstolo Jesus, né? Para ter aprendido já. Mas ele se prostra, o anjo fala: não faça isso, sou conservo teu, dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha Apocalipse 22, aqui é 19, é o 22, de novo. João não aprendeu a lição ainda. Eu, João, sou o que eu vi, e vi estas coisas, e quando eu vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. Mas ele me disse: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adora a Deus. Agora, uma outra situação. Maria, e agora? Agora pega no calo de alguns. Maria achou graça diante de Deus, sim ou não? Deus escolheu ela para gerar Jesus. Lucas 1:30. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Mas o seu relacionamento espiritual com Jesus era de uma mulher que se alegrava no seu Salvador. Olha aqui Lucas 1:46-47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Ela está dizendo que Deus é quem? O seu Salvador. Quem precisa de salvação? Não é quem realmente, quem precisa de um Salvador, não é quem precisa de salvação? Então ela estava reconhecendo que ela precisava de salvação. Volto a repetir, nós vamos abraçar Maria lá, viu? Vamos conversar com ela, vamos conversar com Pedro, com João, vamos estar lá com eles. Mas ela disse: eu me alegro em Deus meu Salvador. A salvação é para os pecadores, e é exclusiva em Deus por intermédio do Senhor Jesus. Então ela estava reconhecendo que ela também era pecadora e precisava de uma salvação. Então Maria, mãe do Senhor Jesus, nas bodas de Caná da Galileia, quem já ouviu falar? As bodas de Caná, Jesus transforma a água em vinho. Ao faltar vinho, ela faz uma intermediação junto a Jesus, que está em João 2:3-5. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E olha a resposta aqui que nós encontramos. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ele não chama ela de mãe, fala mulher. E o que ele já sabia a idolatria que viria em cima dela. Ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Aí ele continua aqui, ó. Ela continua: ainda não é chegada a minha hora. Aí ela fala: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, ela pode dizer: você não quer fazer? Então eu vou fazer. Eu sou a sua mãe, eu sou a mãe de Deus, então eu vou fazer. Não, ela sabia quem era Jesus. Então ela chegou para Jesus, para os servos: olha, vocês façam o que ele vos disser. É ele que vocês têm que obedecer. Amém? Olha ali agora, João 14:6. É claro que nós sabemos que ele pegou as talhas, transformou a água em vinho e tal. Mas o que Jesus disse? O que Maria disse? Vocês façam o que eles vos disser. Eu falo que hoje Maria está triste com aqueles que estão venerando ela, adorando ela. Por quê? Porque ela disse: vocês façam o que eles vos disser. E o que Jesus disse? João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Ele não falou assim: ó, eu sou um dos caminhos. Não, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por outro.
É só Jesus pode nos levar a Deus. João 14, do 13 ao 14: tudo quanto pedir em meu nome. Se eu sei que a Ângela é mais fácil, eu tenho acesso a ela, por que eu vou pedir para o Paulo? Por que eu vou pedir para o Milton? Se eu sei que eu tenho acesso a ela, que é muito mais rápido. Então ele está dizendo assim, tudo quanto pedir em meu nome, em nome de Jesus, eu farei, para que o Pai seja glorificado aonde? No Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então quando nós formos pedir a Deus, nós temos que pedir em nome de quem? De Jesus. É neste nome. Eu falo ainda que você tem a sua casa, se você não tiver a chave, você entra lá dentro? Sim ou não? Só se arrombar. Assim também, se você não tiver o nome de Jesus, você pode fazer a oração mais bonita, mais linda, mas se você esquecer o nome de Jesus, a sua oração não teve valor nenhum. João 15,16: vós não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É em nome de Jesus. Agora, só há um mediador, só há um que pode salvar. Nós aprendemos que existe uma mediadora, mas olha o que a Bíblia fala, que existe só um mediador, e o nome desse mediador é quem? Jesus. Olha lá em 2 Timóteo 2,5, e volto a dizer, pegue lá a Bíblia, pega lá a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, 2 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Ele está dizendo Cristo Jesus. Cristo Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Atos 4, 10 ao 12: seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro, diga comigo, e em nenhum outro há salvação. Não existe salvação. Aquilo que eu falei, o Buda prometeu o meio de vida eterna. Você vai lá, tem o túmulo do Buda até hoje. Allan Kardec vai lá na França, está lá o túmulo de Allan Kardec até hoje. Você vai lá em tantos outros, está lá o túmulo, mas o único que prometeu vida eterna. E você vai lá em Jerusalém, tem um túmulo, e tem vários idiomas lá escrito dizendo, não está aqui, mas ressuscitou, é Jesus. Então em quem eu vou crer? Naquele que prometeu vida eterna e continua no túmulo, ou aquele que prometeu a vida eterna e ressuscitou? Jesus está vivo, por isso eu posso crer no amanhã. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! Não há outra salvação, porque debaixo do céu, olha lá irmãos, debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos, a não ser por Jesus. Voltando aqui, alguns dizem que não adoram a imagem da escultura, e sim as têm como qualquer um teria uma foto de um ente querido. E aí nós voltamos aqui no celular, né? Eu tenho uma foto como qualquer outro. Para esses fica a resposta: quem tirou a foto de Jesus para que hoje lembrássemos da sua imagem? Sendo que naquela época não existia máquina fotográfica, pois encontramos imagens de diversos tamanhos e jeitos, sim ou não? Você vê lá uma imagem de Jesus, um gordo, outro magro, outro negro, outro branco, vê de Maria, vê de outro, não bate as imagens, tudo diferente uma da outra. E aí o que acontece? Sem contar que Deus condena a idolatria. E aí? É isso que eu tenho que colocar no peso. Aí muitas vezes se diz o seguinte: pastor, mas os querubins que estavam sobre a arca da aliança, o senhor fala que não pode ter imagem, e Deus mandou fazer 2 querubins e colocou sobre a arca da aliança. E aí? Pode fazer imagem, não pode fazer imagem? Lá em cima da arca tinha o querubim. E aí, o que você vai responder? Vamos lá? A passagem bíblica sobre os querubins colocados no propiciatório da arca da aliança. Tinha 2 querubins.
Êxodo 25, 18 ou 20. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e outro querubim na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório farei os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Então o que nós aprendemos então diante dessa situação? Não existe na Bíblia uma passagem sequer que mostre um israelita dirigindo suas orações aos querubins ou à Arca da Aliança. Você não vai ver em nenhum momento alguém dizendo: Santa Arca da Aliança, pelo amor de Deus. Não, a Arca da Aliança simbolizava a glória de Deus, mas eles sabiam para quem pedir. É só a Deus que eles pediam. Ok? Então é isso que fica um aprendizado para nós. Eles não adoravam a Arca da Aliança. A serpente de bronze que Moisés fizera. Pastor, o senhor fala que não é para fazer imagem, mas Moisés, certa feita, quando o povo desobedeceu a Deus, Deus mandou serpente que começou a picar o povo no deserto. O povo começou a morrer. Aí o povo, por livre e espontânea pressão, foi lá: Moisés, tem misericórdia, perdoa, ora a Deus. Ele ora a Deus. Aí Deus fala o seguinte: olha, faz uma haste, também faça uma serpente de bronze e coloca ali, e todos que foram picados por a serpente, quando olhar para esta haste, o veneno não terá mais poder sobre ela, pois se confere em Números 21, do 4 ao 9. E todos aqueles que olhavam para aquela serpente de metal, o veneno que estava nela não tinha mais poder, então ela não morria. Aí chega lá na frente Jesus, em João capítulo 3, 14, 15, e fala assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que então simbolizava essa serpente lá no deserto? Simbolizava, lembrando que serpente na Bíblia representa quem? O diabo, a antiga serpente, Satanás. Então a serpente de bronze, ou seja, sem vida, não era uma serpente viva, uma serpente de bronze, sem vida, simbolizando o que? Na haste, que um dia Cristo levantado, todos aqueles que olharem para Cristo, lembrando que Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz. Oh glória, Ele venceu o inimigo por nós, Ele pagou um alto preço. E aí Ele está dizendo que todos aqueles que olharem para Cristo, ali realmente representando a destruição de Satanás, ou seja, a vitória sobre o inferno, sobre a serpente. O pecado representa o que? O veneno. Mas através do sangue de Jesus, o antídoto, nós somos purificados. Aleluia, não tem mais poder sobre nós a morte eterna. Nós somos salvos e livres da condenação eterna. Segunda Reis 18, para provar que essa serpente não era para ser adorada, lá em Segunda Reis 18, o rei Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo Azera, que era também uma imagem, e despedaçou, olha aqui, despedaçou quem? A serpente de bronze que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamou-lhe Neustã. Olha só, irmãos, mesmo o povo sabendo que não era para fazer, eles pegaram a imagem e começaram a adorar, colocaram até o nome, Neustã. Mas aí lá na frente Deus levanta o rei Ezequias, vai lá e destrói aquela imagem. E aí realmente Deus se agrada, Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Somente a verdade, através do conhecimento da palavra de Deus, pode nos libertar. João 8, 32, 36, vão lá todo mundo junto? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, o que fazer então com a imagem da escultura? E agora? Você tem uma imagem em casa? Eu acho que a maioria aqui já não tem mais. Já se converteu, aceitou Jesus? Sim ou não? Amém? Se você tem uma imagem ainda, e você está ouvindo esta palavra, e sabe que Deus condena adorar a imagem da escultura, o que eu tenho que fazer com ela, pastor? Olha o que a Bíblia fala. Se não, antes da Bíblia, se não pertence a você, não mexa. Aquilo que eu volto a dizer, não é teu, deixa lá.
Entendeu? Apenas aquelas que pertencem a você, você desfaça delas e não dê para outro. Desfaça da imagem. E olha como é que está na Bíblia isto, Isaías 30, 21 ao 22. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. E contaminareis a cobertura de prata das tuas imagens esculpidas, e o revestimento de ouro das tuas imagens fundidas, e as lançará fora como coisa imunda. Lança fora. É seu, lança fora como coisa imunda, e lhes dirá: fora daqui. Vamos repetir comigo? Fora daqui. Ah, pastor, mas não é a imagem, é um patuá. Fora daqui. Seja o que for, que você sabe que foi lá consagrado, muitas vezes você foi lá no Candomblé, você foi em outros lugares, foi sacrificado, fora daqui, tira da sua vida. E aí, para a gente encerrar, Deuteronômio 7, 25: as imagens esculpidas de seus deuses queimarás a fogo, não cobiçarás a prata nem o ouro. Olha, nem o ouro nem a prata que era feita a imagem, não era para cobiçar, que estão sobre elas, nem deles te apropriarás. Bom, é feita de ouro, então eu vou queimar e vou usar o ouro. Não, nem isso não faça, para que não te enlace neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Amém? Por que hoje eu trouxe essa palavra? Hoje à tarde eu fui lá na Vera Vargas, e estava a família dela, e eu tenho a responsabilidade de pregar a verdade, como eu tenho para vocês. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei na Vera Vargas a primeira vez, eu trouxe uma palavra para ela depois de um tempo sobre isso, e ela tinha lá uma imagem. Ela decidiu no coração tirar. Quando as filhas chegaram, ela falou para as filhas respeitaram, e realmente a gente percebe que ela ouviu e deu ouvido e obedeceu. Então não sei porquê, quem está nos assistindo, ou quem está aqui, lembrando o seguinte: se tiver que brigar, não briga comigo, briga com Deus, porque é Ele que falou. Agora, se você quer ir para o céu, o que Deus disse não, é não, apenas obedeça. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui os intercessores rapidinho, em nome de Jesus. Bem rapidinho, hoje tem que ser rapidinho, o tempo está corrido, vamos que vamos. É isso aí, em nome de Jesus. Eu quero que vocês que estão na corrente, em nome de Jesus, que vão começar a corrente, vocês que estão no meio da corrente, vocês que estão em casa, em nome de Jesus, nós iremos orar por você. Enquanto isso, eu vou estar orando, os irmãos vão estar impondo as mãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quer vir aqui, irmã Assunta? Fica à vontade. Se quiser receber oração também, a irmã Assunta chegou ali, fique bem à vontade. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, cada intercessor, eu coloco diante do Senhor cada pessoa que está recebendo a oração, que verdadeiramente que hoje seja noite de milagre, noite de libertação, ainda que a palavra que foi pregada hoje, Senhor, muitas vezes é uma palavra aparentemente dura, mas necessária, ó Deus, porque queremos obedecer a Tua voz, queremos obedecer os Teus propósitos. Que o Senhor, meu Deus, tire de nós toda a idolatria, seja ela imagem, seja ela muitas vezes, Senhor, ó Deus, uma idolatria humana, ou até mesmo por pertences, por coisas. Tira do nosso coração, que verdadeiramente o Senhor esteja em primeiro lugar no nosso coração, que possamos adorar a Ti na beleza de Tua santidade. Eu peço que o Senhor abençoe as pessoas que estão recebendo a unção, que estão recebendo a oração, que haja milagres acontecendo, que haja libertações acontecendo, que haja curas acontecendo, que haja, Senhor, renovo acontecendo. Entra no casamento, entra na família, entra na vida financeira, entra na vida emocional, entra, Senhor, nas situações adversas que cada um está enfrentando. Coloca os Teus anjos, Senhor, ó Deus, cuidando aí do Teu povo, em nome de Jesus. Deus, manda os Teus anjos, manda os Teus anjos. É a Ti que nós pedimos para o Senhor mandar os anjos. Então manda os Teus anjos, Senhor, a guerrear em favor dos Teus filhos, trazendo libertação. Nós usamos o nome de Jesus, porque há poder neste nome. Destrói as fortalezas, os principados, em nome de Jesus. Abençoa a empresa, abençoa o comércio, abençoa, Senhor, a vida emocional desta pessoa. Tira a tristeza, tira a angústia, tira o aperto do coração, tira, Senhor, tudo aquilo
aquilo que não te agrada, que haja o mover da tua glória, que haja o mover da tua presença, a revelação, Senhor, do teu propósito, e que ninguém saia daqui sem sentir o teu toque, sem sentir o teu mover, sem sentir a tua misericórdia, a tua bondade. Ó Deus, que esta bondade venha, Senhor, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Se tem alguém que está muitas vezes aí na idolatria ainda, que tem alguma idolatria na sua casa, que hoje, através da palavra, Senhor, esta pessoa seja tocada pelo teu Espírito Santo, de arrancar, de não permitir mais, que seja verdadeiramente só o Senhor adorado, só o Senhor exaltado. Tira, Senhor, tudo aquilo que possa impedir do teu filho, da tua filha, servir ao Senhor, o único Deus, o único Senhor, e tira, meu Deus, tudo aquilo que possa impedir de vivermos segundo os teus planos, teus propósitos. Revela-se a nós, Senhor, revela-nos o teu querer. Nós queremos estar no centro da tua vontade, ainda que não seja a nossa vontade. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Livra-nos, Senhor, das enfermidades, das opressões do inimigo. Traga, Senhor, um avivamento, traga um despertamento, traga a unção sobre as nossas vidas, Senhor. Traga, Senhor, o mover da tua glória, o mover da tua presença. Revela a tua vontade, revela o teu querer em cada coração, Senhor, e manifesta, Senhor, a tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Pai, renova as forças, muda o cativeiro, muda a história, é o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias ao nome do Senhor, exaltado para todos sempre. Amém. Enquanto está vindo o caderno, o Flávio vai colocar para nós aqui. Vamos recolher a sua oferta, o seu dízimo. Você que trouxe diante do Senhor, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Isso, evangelista, você faz favor aqui, ou algum diácono aí, um obreiro, para recolher a oferta. Acho que está lá isto. Deixa eu orar por você que vai ofertar, você que vai dizimar. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada pessoa que irá ofertar, dizimar. Que as tuas bênçãos venham sobre os teus filhos, que a tua provisão, que nunca de faltar o teu cuidado, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode recolher, evangelista, enquanto aqueles que estão nos assistindo poderá fazer pelo Pix, CNPJ aí 16416-275/1000 ao contrário, -40. Agradecendo a Irene Ramalho que está aí conosco, agradecendo a Francine, a sua mãe, a Adélia, também nós temos aí a Adélia lá no Peru, a Paula, a Maria Carolina, a Geise, o Bruno que está conosco, o Ricardo, a Gisele, também o Flávio, o Luca curtindo e tantos outros. Vamos então louvar ao Senhor. Fica de pé para a gente encerrar em nome de Jesus. Se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades
Senhor. Te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. Glória a Deus. Aleluia. Finalizando, sábado Cine Gospel, 7 horas da noite. Ao terminar, nós vamos prestigiar a quarta festa do milho, lá do pastor Osório, em frente a ali o Corpo Bombeiro, ali no a Morada dos Nobres. Também lembrando que semana que vem nós teremos o chá de mulheres e no mês que vem teremos o churrasco dos homens. Então você, homem, que não pegou o convite, já está acabando, viu? Só tem acho que 12 convites só para inteirar os 40. Então pegue hoje, a evangelista Ângela está ali, e pegue para estar em nome de Jesus participando. Levante a sua mão. Pai, muito obrigado por este culto, obrigado pela palavra, obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado por cada vida que esteve aqui, por aqueles que estarão assistindo, que verdadeiramente o Senhor possa abrir a mente de cada um, entendimento, para que possam obedecer a Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado. Abençoa cada um, retorno para a sua casa, acampa os Teus anjos e dê a Tua paz, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam comigo, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Podeis assentar, comer uma pipoquinha, um suquinho abençoado, enquanto Flávio põe um louvor gostoso.